Porque o esporte no Brasil, ele nunca foi usado como a verdadeira ferramenta que ele é. Porque o brasileiro ainda vê o esporte como hobby, como uma brincadeira, ou o esporte ele ficou com a herança negativa do futebol. Um monte de maloqueiro, analfabeto... Existe amizade verdadeira ou tudo é interesse? Claro que existe uma amizade verdadeira, mas no meu caso, assim, a minha amizade é com Jesus Cristo, meu brother. Quando eu entendi isso, tudo mudou, entendeu? Então eu não tenho uma dependência humana. Isso mudou tudo. Então eu não coloco expectativas num ser humano que não tem como entregar, entendeu? Porque ele é imperfeito. E isso tudo mudou. Então as coisas melhoraram. Quando eu parei de procurar isso em ser humano, tudo mudou. Então hoje você tem amizades verdadeiras sem dependência. Entendeu? Não tem uma cobrança, só sabe somar. Então, sabe, isso eu só posso falar por mim, eu não posso falar pelos outros. Entendeu? Mas hoje eu caminho cada vez mais nessa sintonia. Então, a minha parada sou eu e Deus, meu brother. Assim, simples assim. Quer todo mundo ir embora, Deus abençoe, vive a tua vida, a gente vive e deixa viver. O meu amigo é Jesus Cristo. Simples assim. E quando é que foi que tu... teve algum momento da tua história que tu se tornou mais religioso, mais devoto? Eu não digo nessa parte espiritual, entendeu? Essa é uma parte espiritual, é uma coisa muito, como eu digo, relacionamento com Deus, com Cristo, com essa força sagrada. Em primeiro lugar, né, para todos entenderem, respeito máximo a todas as crenças e descrenças, certo? A gente, como eu expliquei já, a gente vive e deixa viver, certo? E isso tudo teve, claro, porque antes eu sempre fui amigo de todo mundo. O amigão, entendeu? Andar com todo mundo. Aqui pode confiar, essa palavra que eu mais gosto. Pode confiar. Ai, caramba. Ainda mais quando a pessoa pede, pode, sabe, confia? Eu confio, claro, num ser humano. Tá maluco? Você é trouxa, cara. Certo? Confiança não se pede, você conquista. Entendeu? Isso aí é... Se eu pediu confiança, pode passar a régua na hora. Vai vacilar com você. Certeza. Tu acha que quando a pessoa pede eu confiança... Eu não acho, eu tenho certeza absoluta. Pode confiar em mim. Eu vou... Não, lá. Pode confiar num ser humano. Você é louco, cara. Você é louco, não tem como. Certo? Diz, maldito homem que confia em outro homem. Entendeu? Mas o que eu digo é o seguinte, por isso que essas coisas são assim, delicadas, mas é para quem tem essa sensibilidade e tá na busca. Você não me pediu confiança, as suas atitudes e o que você vem fazendo, a gente agora entrega o nosso trabalho na mão de quem executa. Entendeu? Você não me pediu nada, os seus resultados, as suas atitudes mostram que é aqui que a gente precisa investir, que é aqui que a gente precisa acreditar. Entendeu? Mas lembrando a todos... Você pode ser decepcionado a qualquer momento, entendeu? Então a pessoa fica devastada, arrasada, entendeu? Então por isso que quando a gente cuida da nossa melhoria pessoal, quando a gente tem esse relacionamento, esse compromisso com a espiritualidade, então eu assumo um compromisso com a redenção, entendeu, Felipe? Sabe, em corrigir as minhas falhas. Aí eu começo a encontrar quem está nessa caminhada de uma construção verdadeira, sabe? Mas isso leva tempo, né? Uma vida inteira sendo otário. Entendeu? Ô Ninja, sabe que uma época eu saí de todos os grupos de WhatsApp que eu participava, que eram as mesmas pessoas falando as mesmas bobagens há muito tempo, isso deu uma melhorada muito na minha vida. Tu acha que energia negativa atrasa a tua vida? Eu não acho, eu tenho certeza absoluta. Absoluta. Eu falo isso daqui, Ferri, para deixar claro, Felipe, para todo mundo que tá assistindo, isso aqui é assim. Isso aqui não é achismo, sabe? E como eu gosto de deixar muito claro, eu não tô nem aí pra opinião alheia, certo? Porque isso daqui é baseado em fatos reais. É a minha vida, sabe? Isso aqui eu vivo isso dia após dia após dia. E quando você entender que o seu inimigo não é ser humano, é energia, tudo muda. Entendeu? Tudo muda. Então o que você fez, você foi só mudando a frequência da rádio. Que rádio você quer? Alta vibração ou baixa vibração? Certo? Então você mesmo já identificou que aquilo estava te mantendo numa vibração baixa.
entendeu? As mesmas conversas, o mesmo bate-papo, certo? É a mesma coisa e aquilo você tá numa outra caminhada, certo? E aí o que você fez? Tomou as rédeas da tua vida e eliminou, certo? Você não tá desejando mal pra ninguém, você só foi cuidar do ferry. E aí tudo voou, entendeu? E aí esse é que é o esquema, entendeu? Quando eu cuido de mim, eu cuido de todos, entendeu? Não estamos julgando, certo? Porque eu sou igual você, eu também, você não estava no grupo, todo mundo, você não faz parte de todas as histórias, entendeu? Faz, mas você não está negando essa parte, eu só estou em outra parada, entendeu? É daqui para frente. Então, essa parte da amizade, sabe, eu digo com clareza mesmo, meu amigo é Jesus Cristo, e o resto, Queria te ouvir, Douglas, sobre a PEC do esporte, o que a política pode fazer pelo Brasil nesse tema de esporte, por que isso não é tão debatido, né? Hoje, assim, se fala tanto de segurança, de corrupção, de, enfim, problema fiscal, e a gente não vê essas soluções como o esporte tão na agenda. Então, fala um pouquinho sobre a PEC do esporte, qual que foi a ideia desse projeto e como que o esporte pode ajudar o Brasil a melhorar. Primeiro eu quero te cumprimentar e te agradecer pela pergunta maravilhosa. De verdade, Fê. Obrigado pela oportunidade mesmo. Primeiro agradecer também, primeiro você, lógico, pela pergunta, e as 77 mil pessoas, né, que acreditaram na gente, que acreditam no que a gente representa e no nosso trabalho. Então, para uma pequena introdução, o seguinte, Fê e Ferri, eu não tenho a mínima dúvida que nós transformamos a nossa nação com o esporte. Porque o esporte no Brasil, ele nunca foi usado como a verdadeira ferramenta que ele é. Porque o brasileiro ainda vê o esporte como hobby, como uma brincadeira, ou o esporte ele ficou com a herança negativa do futebol. Um monte de maloqueiro, analfabeto, que ganha muito dinheiro para fazer um monte de besteira, e aí o fanatismo das torcidas, as brigas, e o pessoal fala, isso é o esporte. Não é o esporte, certo? Não é nem o futebol, isso é a parte negativa de lá. O esporte, ele carrega os 3 principais pilares de qualquer sociedade. Saúde, primeiro lugar a saúde, velho. Não tem como a gente fazer nada sem saúde. Então você imagina criando, educando as nossas crianças, jovens desde cedo, a atividade física. E o esporte é para todos, adultos, idosos, é inclusão total. Ninguém fica de fora, certo? Ele cuida da saúde, o esporte é educação, nós vamos falar jamais a respeito disso, e o esporte é segurança pública. Os 3 principais pilares de qualquer sociedade: saúde, educação, segurança pública, certo? Então, quando você tem aqui, o que eu gosto de deixar claro e mostro para o pessoal com um exemplo. Dá uma olhada aqui agora, Fê, tudo que está acontecendo aqui na D-Link aqui, certo? Aqui. Quem aqui está fazendo besteira agora? Bastante. Nem que você queira. Você está parado aí e fala assim, olha, isso tá fazendo nada. Você não está fazendo besteira. Você está ocupado. Você está olhando para mim, falando comigo. Claro. Você está ocupado. Certo? Ferri está ocupado. Todo mundo que está trabalhando aqui, está presente aqui no podcast, está ocupado. Quem está fazendo besteira? Pelo menos por enquanto. Certo? O dia é longo. A noite é uma criança. Certo? Mas por esse momento, ninguém está fazendo besteira. São Paulo está seguro. São Paulo está seguro. Nós estamos ocupados. Certo? Você tem noção do que isso é capaz de fazer dentro das periferias, das favelas, do interior do nosso Brasil? Certo? Se ocupar. Como é que eu vou te roubar se eu estou numa pista de atletismo? Como eu vou te roubar se eu estou fazendo natação? Estou no tatame? Estou na quadra? Certo? As crianças agora estão ocupadas com algo positivo. Os pais podem trabalhar em paz. Porque por as 2, 3 horas do treino, ela está ocupada com algo extremamente positivo. E tem a parte fisiológica que você não pode fugir. Quando sai dali, tem o exercício físico, a dopamina, a endorfina, né, a ocitocina, as paradas que, já mudou completamente a parte fisiológica da pessoa, do ser humano. E o pessoal, vamos ali fazer merda. Que merda, cara! Tô cansado aqui, tô em outra vibe. E amanhã eu tenho treino, amanhã eu tenho jogo. É segurança pública de maneira preventiva.
certo? Então você está cuidando da saúde, você está cuidando da segurança pública e o esporte e a educação. Por melhores pais que cada um possa ser, existem coisas que não têm como ser reproduzidas dentro de casa. Porque em casa tem muito amor envolvido e a criança, o adolescente ganha no choro. No choro. E na vida e no esporte pode chorar o quanto você quiser. A bola não vai entrar na cesta porque você quer ou porque você está chorando. Você vai treinar, sabe? E ninguém pode fazer por você. Essa responsabilidade é sua, entendeu? Você vai mudando completamente a mentalidade de toda a nossa população. Então, nem todos tiveram o privilégio de serem educados através do esporte, a ferramenta que ele é. Sem falar que isso torna o nosso país uma nação esportiva e, consequentemente, uma potência olímpica. Isso para negócios, pô, quem não quer a sua marca ali associada àqueles uniformes lindos, as quadras maravilhosas, sabe, as crianças desenvolvendo, jovem, adulto, pô, o esporte é mágico, cara. E eu sou a prova viva, certo? A gente pega um delinquente, um cara que não respeita nada, você coloca ele na quadra, no tatame, no ringue, meu brother, você educa. Bola fora é fora. Queira ele ou não, certo? Cesta é cesta, gol é gol. Ele já começa a seguir regras sem nem perceber, entendeu? E ali amansa, que encontra gente do mesmo nível e saem dali seres humanos maravilhosos. Então, baseado nisso, o que é a nossa PEC do esporte que a gente conseguiu? É o nosso carro-chefe e nós vamos conseguir aprovar, Fê. O nosso trabalho e a graça do divino. A PEC do esporte ela vai destinar 3% das emendas parlamentares para o esporte. Certo? Então, fazendo assumir... Já é um dinheiro, hein? Pô, você tá maluco? Então, olha, quando Hoje nós é estávamos lá, para você entender, agora já entregamos o cargo, certo? Voltei a ser suplente, estamos aqui no banco de reservas. Então, é o seguinte, hoje é 0, certo? E como a gente falou, não é esporte, é saúde... É educação e é segurança pública, certo? Embalados com o esporte, certo? E aí o que se faz? A gente destina 3% das emendas parlamentares pro esporte, certo? Nós estamos falando aqui, quando nós estávamos lá, de mais de 750 milhões de reais. Hoje, já com o novo plano orçamentário e o que vai entrar em vigor, já é 1,1 bilhão de reais para o esporte. A gente revolucionou o esporte brasileiro. Isso tudo para que a gente possa verdadeiramente auxiliar os projetos sociais, certo? A construção, reforma de quadras, e agora a gente já teve a gente conseguiu protocolar a PEC, conseguimos a aprovação da PEC na CCJ, agora só estamos aguardando o presidente da Câmara, Hugo Mota, instalar a comissão especial, aonde a gente vai lapidar tudo, claro, da melhor maneira possível para levar a votação, aprovar. E isso, o que a gente faz, cara? É devolvendo o dinheiro da população para a população. Ô, Ninja, mas 1 bilhão, tu vai alocar essa grana de que forma? Como é que tu vai... São os deputados e os senadores. Eu sei, mas como é que tu pensa em distribuir? Uma parte tu vai fazer quadras, outra parte tu vai botar em escolas, outra parte tu vai colocar... Como é que tu pretende distribuir Bolsa Atleta? Não, mas que os atletas não têm patrocínio no Brasil. Pra você... Aqui a gente tem uma aqui que também o patrocínio é escasso, não tem. Como é que como é que é a tua cabeça... Ou ainda tu não decidiu isso? Não, mas isso tudo será discutido a fundo na comissão especial que será criada com deputados de vários partidos e tudo mais para a gente poder lapidar e chegar lá. Mas já para você entender desde já, as emendas parlamentares pertencem aos deputados e os senadores. É ele que vai indicar. Entendeu? Eu já não tenho como poder para falar, você vai indicar. Mas aí ele vai 3%, ele vai ter que obrigar. 3%. Hoje, 50% das emendas parlamentares são obrigados a serem destinados à saúde. Obrigado. Então, você recebe as emendas parlamentares, 50% é para a saúde. Os outros 50% ele destina para onde quiser. Certo? E aí, esse é mais 3% para o esporte, que muda completamente a realidade da nossa nação. Então, nós não estamos falando só de São Paulo, isso é o Brasil inteiro. Então, todos esses deputados e senadores agora vão precisar olhar para o esporte,
Porque você recebe as pessoas, a gente recebe o atendimento o tempo inteiro. Todo mundo com demanda. Qual é a sua demanda? Como o nosso foco, a nossa bandeira principal é o esporte, a gente recebe... Muitos projetos. Nossa, muitos projetos. Só que isso tem no Brasil inteiro, certo? E agora ele vai destinar para esses projetos que já fazem um trabalho maravilhoso. Entendeu? Então, como eu disse aqui, é para projetos sociais, para poder reformas de quadra, construção de áreas esportivas, entendeu? E agora a gente lapida tudo para poder verdadeiramente apoiar os atletas. E lembre-se, o nosso foco aqui é no amador, certo? Porque é onde está a base, cara. Sabe? É onde está tudo. E a gente conseguindo fazer isso, cuidando das crianças, dos jovens, sabe? Onde você consegue... Lembra, eu tô falando de amador, eu não falei nada do profissional, sabe? Dos quem tem um super destaque, quem tá lá no topo, toda a parte. Mas a gente cuidando disso, a gente consegue organizar tudo. Tudo. Entendeu? Então o foco é esse, é para a verdadeira educação do nosso povo, para o nosso futuro. Acho que uma parte dessas emendas tem que ser para o atleta também, para o atleta amador, porque o cara não consegue evoluir sem dinheiro, né? Claro, sabe isso? Por isso que a gente pode... Lembra disso, vou voltar a repetir, Ferri. Quem vai decidir isso é o deputado, cara. Porque a emenda tá na mão dele. A gente entende uma coisa. Claro, a emenda, o pagamento de impostos, claro que é da população. Claro que é de todo mundo que paga o imposto. Mas tá na mão do político, cara. Do deputado, do senador. Não é dele lá. Ele que vai determinar para quem ele vai destinar. Entendeu? Então a gente vai agora fazer essa lapidação para que fique claro para onde vai esse destino. Certo? Desse dinheiro. Por isso que você vai conhecendo as pessoas cada vez que faz um projeto sério, tudo. E a função do deputado é fiscalizar. Eu acho que essa... É fiscalizar, entendeu? Porque você tá entregando dinheiro. Eu acho que essa organização